TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, como prometido, a gente está de volta, o programa Respostas está aqui. Nós estamos fazendo esse nosso caminho, que bom que você está nos acompanhando. Esse programa é ao vivo aqui da TV Imaculada e nós queremos então fazer esse momento de interação, de participação de vocês que estão em casa, que vão nos trazer as suas perguntas, as suas dúvidas. E como nós fazemos de costume, nós vamos começar esse primeiro bloco com uma reflexão que parte, sobretudo, da leitura de um texto que para nós é iluminante, traz luz exatamente pela sua importância. E qual é esse texto que nós estamos meditando sempre nesse primeiro bloco do nosso programa? Vocês conhecem, é o texto da Lumen Gentium, é um termo latim, né? Que quer dizer luz dos povos. Está dizendo que Cristo é a luz dos povos, e o seu brilho, a sua luz, se reflete no rosto da igreja. Pois é, por incrível que pareça, esse documento ele começa com uma afirmação cristológica, mas insere a perfeita unidade que existe entre Cristo e a igreja, né? E nesse sentido, o documento da Lumen Gentium, da igreja, no concílio, reunida em concílio, no concílio Vaticano II, trata do tema da igreja, E veja que hoje nós vamos dar um passo significativo. A igreja tem como muito claro para ela que Deus tem um desejo profundo. Deus tem uma vontade profunda. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A igreja assume essa vontade do Senhor e incansavelmente trabalha, não mede esforços, age incansavelmente para que esta vontade de Deus se cumpra. Mas atenção, esse convite de Deus não é só para uma casta, para um grupo ou para uma classe. É uma proposta para todo ser humano. Por isso, hoje nós vamos falar de uma característica que é própria da Igreja de Cristo. Se é a Igreja de Cristo, ela tem que ter essa característica. Você sabe qual que é? Universalidade. Por isso que a igreja tem que ser chamada de católica, não é o nome. É também uma propriedade que constitui a essência da própria igreja. Mas vamos com calma, né? Nós vamos deixar vocês agora com o texto da Lumen Gentium e vamos acompanhar a leitura. Universalidade e catolicidade do único povo de Deus. Ao novo povo de Deus, todos os homens são chamados. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Foi para isto que Deus enviou seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, para ser mestre, rei e sacerdote universal, cabeça do novo e universal povo dos filhos de Deus. Todos os fiéis espalhados pelo mundo comunicam com os restantes por meio do Espírito Santo, de maneira que aquele que vive em Roma sabe que os indianos são membros seus. Mas porque o reino de Cristo não é deste mundo, a Igreja, ou seja, o povo de Deus, ao implantar este reino, não subtrai coisa alguma ao bem temporal de nenhum povo, mas, pelo contrário, fomenta e assume as qualidades, as riquezas, os costumes e o modo de ser dos povos, na medida em que são bons, e assumindo-os, purifica-os, fortalece-os e eleva-os. Esse caráter de universalidade que distingue o povo de Deus é dom do Senhor.
Por ele, a Igreja Católica tende eficaz e constantemente à recapitulação total da humanidade, com todos os seus bens sob a cabeça, Cristo, na unidade do seu Espírito. Lumen Gentium número 13. Olha, é tão bom a gente conhecer aquilo que a igreja pensa dela mesma, sobretudo quando se trata de um conhecimento que provém da reflexão de um concílio. A gente sabe a importância que um concílio tem para a igreja, né? E ele é normativo para nós, ele é uma orientação que nos ajuda a dar passos seguros. Por quê? Porque a igreja não pode se distanciar da sua missão, não pode se distanciar da sua essência, né? Aliás, nós podemos, quando nós falamos de igreja, duas coisas são importantes: natureza e missão. É da natureza da igreja atuar no mundo esse chamado que Deus tem para todo ser humano que vem a esse mundo. Você percebeu aí que o texto começou dizendo: ao novo povo de Deus todos os homens são chamados, todas as culturas, todas as pessoas, né? A esse reino, a fazer parte desse povo, todos são chamados. Por isso, quando a igreja está falando de um sínodo para os povos da Amazônia, para rever os projetos, os caminhos da evangelização na Amazônia, é bom ficar claro para todos nós que também para os povos originários o evangelho é o grande dom que a gente oferece, né? É o grande dom que a igreja oferece para as culturas. Todo ser humano é convidado a fazer parte desse povo. E atenção, esse povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos. Vejam que a igreja, a sua expansão, ela é temporal, durante todos os séculos até que o Senhor venha, até o retorno do Senhor, mas também é uma extensão geográfica a todos os povos, né? Por quê, gente? Por que a igreja se espalha pelo mundo? Porque ela nasceu já enviada. Quando o Papa Francisco fala hoje de uma igreja em saída, não pensemos que isso seja totalmente novo. A igreja nasceu sendo enviada. A igreja não nasceu para ficar só no cenáculo. Recebe o Espírito Santo e aí nós temos que perguntar: para quê? Para que o Espírito Santo vem? Simplesmente para inchar o ego de alguém? Não, o Espírito Santo vem para a construção do reino, a nos fazer participantes desse corpo que é a igreja e expandir o evangelho, expandir a salvação a todo o gênero humano. Então a igreja faz isso porque sua natureza, é da sua natureza evangelizar, é da sua natureza estar em saída, tá? Isso é próprio da natureza da igreja. A igreja não pode esquecer isso, senão ela se petrifica, ela se engessa, tá? Não pode perder o dinamismo missionário. Por quê? Porque a igreja tem que propagar esse dinamismo, tem que proclamar esse desígnio de salvação de Deus, né? Que criou, olha só, uma só natureza humana e resolveu unir em unidade todos os filhos de Deus dispersos. Veja, o pecado dispersa. Vocês lembram de Babel? Babel é o símbolo da divisão, do desentendimento. Eu sempre, quando falo de Babel, eu lembro das redes sociais hoje, tá? Mas não vamos abrir esse parênteses, não. Fecha esse parênteses que eu já falei muito sobre isso, né? Então vejam, o contraponto é Pentecostes, né? Todos os povos de diferentes línguas, distintos códigos linguísticos estão se entendendo, mas cada um fala a sua própria língua, né? Então Deus quer reunir em unidade todos os filhos de Deus que estavam dispersos pelo pecado. Por isso que o tema da comunhão é importante, né? O tema da unidade da igreja, né? Vejam que não é a uniformidade, mas a unidade é importante. Por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo. Para quê? Para nos salvar. E o que significa nos salvar? Vencer todos os muros da divisão. A divisão interna que o pecado causou, a divisão social comunitária, né? Com o outro, com o mundo, a divisão nossa contra a própria natureza e o meio ambiente. Nós não somos seres desencarnados, nós somos seres encarnados, pessoas humanas que vivem dentro de um ambiente, né? Esse ambiente, essa criação de Deus, ela também foi sujeita
a força do pecado. E nesse desequilíbrio a gente destrói. A gente entende a dominação como destruição. Então veja que Deus quer reunificar, Deus quer reconstruir as bases, né, dessa unidade que reúne todos os filhos de Deus. Para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, né? E nós somos herdeiros desse Filho. Ele é o mestre, né? E cada um de nós é chamado, né, a ser rei, a ser sacerdote. Exatamente por quê? Por participação nesse sacerdócio de Cristo. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Cristo é a cabeça do novo e universal povo dos filhos de Deus. Por isso que a gente diz que o Papa não é a cabeça da igreja, né? Não é o Papa a cabeça da igreja. A gente usa um termo assim para ajudar, vigário de Cristo. Por quê? Porque a cabeça da igreja é Cristo, né? Não é Cristo, não é o Papa, repito. A cabeça desse novo e universal povo que congrega os filhos e filhas de Deus é o próprio Cristo. E depois o texto continuou falando que espalhado pelo mundo todo, esse povo comunica, né, com todos os restantes por meio do Espírito, de modo que acontece o quê? Esse Cristo espalhado, anunciado, vivido, é assumido, o Evangelho é assumido por todas as culturas. Então, já não há grego, não há judeu. Vejam que essa unidade nos transforma todos, né, em filhos e filhas de Deus. E exatamente, nós temos que lembrar que o reino de Cristo não é deste mundo, né? Ou seja, o que está falando ali? Que a igreja, ao implantar esse reino de Deus, não tira nada de bom das culturas. Porque ali a patrística dizia que tem o semina verbi, as sementes do verbo, né? As sementes do verbo que estão presentes na cultura. Vejam que coisa bonita. A igreja, porque sabe que o reino de Cristo não é deste mundo, ao entrar em contato com as culturas, não subtrai dessas culturas alguma coisa ao bem temporal destas mesmas culturas, né? De nenhum povo, mas pelo contrário, fomenta suas qualidades aqui. A gente vai entender o termo correto, segundo a interpretação do magistério, o que significa inculturação, né? Inculturação. Vejam, exatamente, o evangelho chegando, entrando em contato com a cultura, não subtrai dessa cultura seus valores temporais, porque os sinais do verbo, os sinais propedêuticos dessa presença já está na cultura, já está presente, né? Então nada se subtrai, muito pelo contrário, fomenta as qualidades, as riquezas, assume as riquezas das culturas, né? Os costumes e o modo de ser dos povos. Vocês sabem que todos São Metódio, tiveram uma preocupação lá no início, quando estavam evangelizando a Europa. Sabe qual era a preocupação deles? Primeira coisa que eles faziam quando eles chegavam conheciam novos povos, a aprender a língua, né? Fazer com que esse evangelho chegue a esta cultura no modo que eles entendam, no modo que eles possam perceber. Então não demonizar a cultura, até porque o próprio Papa Bento XVI disse uma coisa que ninguém lê, porque a gente acaba instrumentalizando também a fala dos papas. O Papa Bento XVI admitiu que no processo de evangelização e de colonização aqui no Brasil e em toda a América Latina, muita coisa veio da cultura europeia que foi imposta, tá? Veio com o evangelho uma cultura. Então o que a cultura tem que assumir? O evangelho, não uma outra cultura, né? Agora todo mundo tem que rezar em latim, até porque a primeira missa não foi em latim, né? A Santa Ceia foi rezada em quê? Não é no hebraico? Não é? Então a gente tem que tomar cuidado. Essas formas culturais, os colonizadores, nossa, super bem intencionados, e nós temos que ser gratos a Deus, celebrar o processo de evangelização, mas nós sabemos muitas vezes que nós suplantamos a dinâmica das próprias culturas em nome da proclamação do Evangelho. Esse é um perigo, tá? Não se subtrai nada da cultura que já esteja compatível com o Evangelho. Entendeu? É isso que está falando o texto. Não se subtrai, muito pelo contrário, se valoriza, né? Se potencializa aquilo que na cultura já são bons, né? Vai assumindo os elementos da cultura, purificando, sem dúvida alguma, né? Tudo isso
para fortalecer os valores, aquilo que é compatível com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, gente, essa é uma característica fundamental da igreja, a universalidade que nasce, que se fundamenta no desígnio que Deus tem para todo ser humano que vem a este mundo. Não é uma proposta para um grupo, não é uma proposta para gente branca de olhinho azul ou para gente negra. É uma proposta para todos os povos, é uma proposta para cada ser humano. Né? Então essa nota da universalidade nos diz, por isso que nós dizemos que a igreja é católica. Católica, do catolique, do grego, está querendo dizer compreensão do total, universalidade. Vejam que essa é uma nota essencial, não tem igreja de Cristo sem a nota católica. Creio na igreja, una, santa, católica. Então, a catolicidade da igreja significa que o desígnio salvador de Deus, ofertado a toda a humanidade, se expande sem confim. Sem confins geográficos, sem confins do tempo, né? Por isso que essa nota é essencial. E a igreja responde exatamente a esse desígnio, proclamando o Evangelho do Senhor a todos os povos e a todas as culturas. Muito bem, nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Prepare aí as suas perguntas. Eu já vou passar o número do telefone para vocês, 3349-1015 ou 99347-0532. Não saia daí porque nós já voltamos para responder as suas perguntas.